Queremos um mundo mais justo, saúde acima do lucro, vida em primeiro lugar, vida em primeiro lugar. Queremos um... Todo dia 7 de cada mês, vamos fazer os nossos gritos ecoarem por todo o Brasil. É o dia D do grito, um dia de denunciar o sofrimento de milhões de brasileiros e brasileiras que vivem excluídos por esse sistema que não defende a vida em primeiro lugar. Pelo contrário, degrada e mata os pobres das periferias e dos centros, os sem-tetos, sem empregos, sem terras, negros, quilombolas, mulheres, população LGBTQI, indígenas e a própria natureza. Um dia também de exigir, como diz o Papa Francisco, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Ou, como nos diz o lema do 26º grito dos excluídos e excluídas deste ano: basta de miséria, preconceito e repressão. Um dia de anunciar o país que queremos, com trabalho, terra, teto e participação. Todo dia 7 de cada mês, antes e depois do dia 7 de setembro, vamos dar os nossos gritos de denúncia e esperança, a partir da realidade de cada local. Em tempos de pandemia, podemos apresentar e debater questões de saúde, emprego, meio ambiente, violência, segurança, preconceito e outras temáticas por meio de ações virtuais, produzindo e divulgando programas de rádio, spots, podcasts, lives, seminários ou fortalecendo as ações presenciais de solidariedade junto aos irmãos e irmãs que mais precisam. Envie informações sobre as ações que estão sendo realizadas e os materiais de comunicação que produzirem em seus locais para divulgarmos em nossa rede e assim dinamizarmos o processo de construção do 26º grito dos excluídos e excluídas. Mandem para o e-mail gritonacional@gmail.com. Vamos juntar nossos gritos. Vida em primeiro lugar, vida em primeiro lugar. Queremos um mundo mais justo, saúde acima do... Boa noite a todos, boa noite Maria Lúcia, um prazer tê-la conosco nessa noite para falarmos sobre um assunto de tão alta relevância, mas tão pouco falado, né? Sobre a taxação das grandes fortunas. A Maria Lúcia Fattorelli já é assim, uma conhecida de todas nós, como coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. E ela que foi auditora no Ministério da Fazenda, mora em Brasília, então tem muito a contribuir conosco pela sua vivência, pela sua experiência. Então, primeiramente, nosso muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, né? Esse convite que é do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, através da nossa Comissão de Fé e Política, quem nós agradecemos também o Luiz Henrique, o Daniel, pelo contato com você, e também a nossa Comissão de Comunicação, que nos proporciona esses momentos de interação, de lives, nesse momento em que a gente não está podendo, né, fazer os nossos eventos presenciais, mas que também tem sido muito rico nessa troca de experiência, nesses momentos em que a gente está podendo fazer essa troca de experiência por essas lives. Então, o nosso boa noite a você, a todos os nossos amigos que também vão chegando aos poucos,
E antes até de lhe dar a palavra, Maria Lúcia, é só fazer um registro que por hoje ser, então, o dia 7, né, o Grito dos Excluídos tem como uma proposta para esse ano que a gente vai fazer no dia D do Grito. Então, nós iniciamos a nossa live com esse vídeo para que a gente vá, de agora em diante, nos preparando já e nos monitorando com material, com cartaz, com o hino e com a proposta do Grito desse ano. E o que nós vamos falar hoje também não deixa de ser um grito, né? Um grito pela distribuição melhor de renda nesse nosso país. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada, e que você possa se apresentar melhor. Eu sou a Fátima, eu sou do Regional Sul 1, aqui do estado de São Paulo, né? Do CNLB, aqui do Regional, na presidência, e também estou aí na Comissão de Fé e Política do Nacional. Então, imenso prazer falar com você, e fique à vontade para se apresentar e começar a falar aí sobre esse nosso tema, tá? E a gente vai trocando ideias, e à medida que o pessoal também for se manifestando, fazendo algumas perguntas, a gente vai interagindo. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Muito boa noite, Fátima, e a todos aí do Conselho do Laicato. Eu fico muito honrada com o convite, agradeço o Luiz Henrique, o Daniel, todos que tornaram, né, essa participação aqui possível. Eu quero inicialmente agradecer, porque eu já fui muito honrada por esse conselho no Ano Internacional do Laicato. Um texto nosso que foi escolhido para a produção de uma cartilha, não é, que está até disponível, continua disponível nas edições da CNBB. E aquele texto tem tudo a ver com esse tema que vocês escolheram para esse diálogo de hoje, que é o imposto sobre grandes fortunas, não é, que está previsto lá na Constituição Federal e até hoje não é cobrado, né? Então, eu vou, no desenrolar aqui do nosso diálogo, eu vou trazer aquele conteúdo também que continua atual. Eu tenho a honra, desde o final do ano passado, de ser membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz. O Daniel Seidel é o nosso secretário-geral. E, no âmbito dessa comissão, não é, nós estamos coordenando o Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, mirando exatamente a discussão sobre um outro modelo econômico, né? Porque, como o Papa Francisco já vem declarando em várias oportunidades, em vários documentos importantes, né, alguns de autoria dele, outros de economistas que ele assina, não é, e aprova e assina, esse modelo econômico que está no mundo inteiro é um modelo econômico que está servindo ao capital financeiro, não é? Nesse momento de capitalismo financeirizado, principalmente. E as pessoas estão deixadas de lado. O ser humano, não é, está sendo deixado de lado. E o ambiente está sendo explorado de forma abusiva, não é? Comprometendo. Já tem cientistas que estão explicando que, se continuar esse grau de contaminação, de desrespeito com a natureza, a vida no planeta vai ficar muito difícil e, às vezes, em vários locais, inclusive, até inviável, não é? Então, é urgente discutir esses aspectos do modelo econômico que afetam toda a nossa vida, né? E o modelo econômico, como é que ele se concretiza na prática, no dia a dia da nossa vida? Ele se concretiza através de várias medidas, não é? A gente costuma dizer que são vários pilares que sustentam esse modelo econômico. Um dos pilares é justamente o modelo tributário injusto. E o Brasil, nesse caso, é um dos países que tem um modelo tributário
entre os mais injustos do mundo. Por quê? O foco aqui, o título do nosso debate é o imposto sobre grandes fortunas, mas eu estou querendo situar o tema, né, para as pessoas que não têm muita familiaridade com essa questão do modelo econômico, modelo tributário, entender que está tudo interligado, não é? Uhum. Então, no caso do modelo tributário que existe aqui no Brasil, a maior parte de todos os tributos arrecadados são cobrados, incidem sobre o consumo. Então, tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, tem imposto embutido. De tal forma que aquele mendigo que ganha ali algumas esmolas, junta aquelas moedas, vai fazer um lanche. Quando ele compra aquele lanche, ele está pagando. Porque embutido ali naquele biscoito que ele comprou, naquele suco, seja lá o que for, tem imposto embutido. Se ele pegou um ônibus, tem imposto embutido. Se abriu a torneira, se tiver torneira na casa, né? Consumiu água, está pagando imposto. Então, o imposto está embutido em tudo que consumimos. Então, mesmo as pessoas pobres, que acham que não pagam imposto, porque às vezes ganham tão pouco, que não tem aquele desconto de imposto de renda ali na fonte, ali no salário, ela acha que não paga imposto. Ela paga imposto muito, porque tudo que essa pessoa consome, de bens e serviços, ela está pagando imposto. E o que acontece com os muito ricos no Brasil? Vamos falar dos banqueiros, que são os mais ricos. Imaginem os donos do Banco Itaú. Lucro de dezenas de bilhões. Gente, bilhões. Não é milhões, não. Bilhões. Dezenas. O banco lucrou dezenas de bilhões. Distribuiu ano passado quase 40 bilhões só para os sócios. Fora as outras destinações. Imagina, essas pessoas que receberam 40 bilhões de lucro distribuído, elas ficaram isentas de imposto. Essa isenção sobre o lucro distribuído ao sócio é uma isenção que só existe no Brasil e na Estônia. E mesmo assim, na Estônia, a empresa, a pessoa jurídica, ela tem uma oneração maior por conta dessa isenção na pessoa física. Aqui no Brasil, não. Então, é uma coisa, gente, que foi implantada em 1996. E está aí em vigor até hoje. Já passamos por vários governos e ninguém toca nisso. Tá? É um privilégio que só existe no Brasil. Tá? As pessoas, então, que ganham aqueles bilhões e não pagam imposto nenhum, o que elas vão fazer? Elas vão gerando fortunas. Verdadeiras fortunas. Né? Então, tem uma tabela que é divulgada abertamente na página da Receita Federal, que não identifica as pessoas, lógico, mas ela identifica as faixas de renda em número de salários mínimos. Então, é muito importante olhar essa tabela. Depois, Fátima, eu posso até te enviar para você divulgar, porque a tabela, os números são muito pequenininhos, só tentar mostrar aqui, ninguém vai entender. Então, eu te mando depois, você divulga na rede. Replica isso. Replica e tal. De acordo com essa tabela, é por faixa de renda. De 1 a 3 salários mínimos, de 3 a 5 e vai assim por diante. Aí tem lá o número de pessoas em cada faixa e a média de tributos que essas pessoas pagam percentual em relação à renda. Gente, a faixa, olha, dado oficial, tá?
a faixa de renda que mais paga tributo no Brasil é entre 3 e 5 salários mínimos. Por quê? Essas pessoas já estão numa faixa em que elas pagam o imposto de renda na fonte, entre 3 salários mínimos, 3 mil e 5 mil, já paga imposto de renda na fonte, já paga contribuição previdenciária e paga, e o que ela ganha entre 3 e 5, ela praticamente não consegue poupar. Quase tudo que ela ganha, ela tem que gastar na própria sobrevivência, não é? E tudo que ela consome tem tributo embutido. Então, ela está numa faixa que mais contribui. A faixa que menos contribui. Olha, as faixas vão evoluindo em número de salários mínimos, volume de salários mínimos. A última faixa informada lá é um grupo de quase 30 mil pessoas que ganha acima de 320 salários mínimos por mês. Então, Fátima, você estava falando aí, né, um grito pela distribuição de renda. Tem que dar esse grito, tá? E esse grito não pode ser só da cobrança das grandes fortunas. Tem que ser cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Essas pessoas que ganham 320 salários mínimos por mês, nós estamos falando de mais de 320 mil ao mês. Elas passam a ter um patrimônio enorme. Pagar um percentual ali sobre esse patrimônio não vai prejudicá-las em nada, porque o valor da renda mensal delas é tão elevado que não vai ser nenhum sacrifício para elas pagarem um percentual sobre aquele patrimônio. Elas não vão ter nem que vender patrimônio, porque eu faço questão de dizer isso, porque um dos argumentos que a gente escuta muito, Fátima, quando defende a cobrança do imposto sobre grandes fortunas é: mas as pessoas vão ter que dilapidar o patrimônio. Não vão não, gente. Além delas terem patrimônio enorme, elas têm também uma renda mensal elevadíssima, que não vai fazer falta para elas. Tá? Então, nós temos que dar esse grito para que seja feita essa cobrança do imposto sobre grandes fortunas, porque essas fortunas se acumularam às custas dessa injustiça tributária insana que existe aqui no Brasil. Tá? E também a cobrança do imposto sobre o lucro distribuído aos sócios. Porque é um escândalo o Brasil dar de bandeja essa isenção que ninguém mais faz. Não é? Então, só para acabar de contextualizar, Fátima, e passar para você, né, para fazer as perguntas que estiverem surgindo, que você queira fazer. Eu queria, então, não é, concluir essa primeira fala, né, lembrando, então, que esse modelo econômico, né, que a gente escuta muito falar do modelo econômico, que modelo é esse, não é? Nós estamos na fase do capitalismo financeirizado aqui no Brasil. Então, o modelo econômico, ele se implementa na nossa vida através de vários eixos. Um deles é o modelo tributário, que a gente falou. O outro eixo é o sistema da dívida, não é? Essa dívida que, em âmbito federal, aí, ó, esse gráfico é o gráfico do orçamento executado, pago. Não dá para vocês verem direito aí os números, mas esse gráfico está na página da Auditoria Cidadã, depois vocês podem acessar. Olha só o enorme privilégio do gasto com a dívida aqui, não é? Então, enquanto vai esse privilégio todo para a dívida, falta para a saúde, falta para a educação, falta para assistência social, para investimentos geradores de emprego e renda, não é? Então, esse é outro eixo que torna o nosso modelo econômico extremamente injusto. O outro eixo é a política monetária do Banco Central, que
aplica taxas de juros muito altas, não controla a taxa de juros de mercado. A taxa de juros de mercado no Brasil é elevadíssima, é das mais elevadas do planeta, impedindo os investimentos, não é? Levando ao desespero aquelas pessoas que precisam de um empréstimo para custear a educação de um filho, para adquirir uma moradia, para fazer um tratamento médico, etc. e tal. Então, o juro alto amarra toda a economia, prejudica as pessoas, prejudica as pequenas, principalmente as pequenas empresas, que são as que mais geram emprego e renda. E o quarto eixo é o modelo de exploração agrícola e mineral, totalmente errado. Em vez de o país investir na agricultura familiar, na agricultura solidária, a que verdadeiramente produz alimento, ao mesmo tempo que cuida da terra, o nosso modelo aqui no Brasil, ele é maiormente, principalmente, um modelo do agrobusiness, que usa agrotóxico, que devasta a terra, não é? Devasta as florestas para fazer o agronegócio. E o modelo mineral nem se fala, né? A gente fica somente com o dano ambiental. O valor que o Brasil recebe de royalty, ano passado, 2019, foram apenas 4,5 bilhões de royalties. E tudo que saiu daqui, com esse dano ambiental brutal que está matando os nossos rios, não é? E toda a biodiversidade. Tá? Então, quando a gente fala em injustiça, Fátima, né, nós temos que enxergar esse panorama e desse modelo econômico. Olha como está tudo errado. O modelo tributário está errado. O sistema da dívida está errado. A política monetária do Banco Central está errada. E o modelo de exploração agrícola e mineral está errado. Por isso que está do jeito que está. O Brasil riquíssimo, que é o texto que eu escrevi aí, que foi... Eu tive a honra, né, desse texto ser adotado nessa cartilha no Ano Internacional do Laicato. Brasil, realidade de abundância e cenário de escassez. Tá? Isso não é um acaso, gente. Isso é resultado dessas políticas públicas erradas. E a convocação do Papa Francisco é exatamente virar esse jogo, discutir um outro modelo que tenha outras prioridades, em que a prioridade seja o ser humano e o respeito ao ambiente. Não é? E aí, para fazer isso, a gente tem que mudar esses eixos, corrigir isso tudo que está errado. Né? E uma das coisas que está errada é esse privilégio financeiro enorme para os muito ricos. Né? Que não contribuem com o financiamento do Estado, não pagam, têm isenções. Né? Então, é esse panorama que eu gostaria de dar inicialmente, Fátima. Ótimo. Muito interessante, de fato, o que você fez. Esse tema não é um tema amplamente discutido, né? Muitas pessoas não têm nem noção, né, nesse nosso grande país, e pessoas com instrução, não porque são pessoas que não têm acesso à informação, à instrução, mas pela falta mesmo de oportunidade como essas, de se discutir esse tema, a gente fica sem essa informação, porque é uma informação que não chega a todos, né? E aí, olha, queria aqui registrar a presença de muita gente nessa nossa conversa. Olha, tem gente de todos os cantos desse nosso Brasil, lá de Picos, de Aracaju, Manaus, Xingu, no Santa Catarina, estado de São Paulo, muita gente, a Wanda Conte, nossa querida aqui de Campinas, né, que está assistindo e assim, curtindo muito as informações. O Marcos também,
aqui do Regional Sul 1, e até por conta de tudo isso, já foram até aparecendo algumas perguntas aqui, eu vou fazê-las, e aí você vai, né, ao longo aí respondendo. Antes, olha só uma informação que o Marcos nos passa aqui, que nós brasileiros, nós ingerimos 5,2 litros de veneno por ano, né? Então, é muito sério. O Daniel, nosso amigo Daniel Saider, nos pergunta: quanto que poderia ser arrecadado se o imposto fosse aprovado no Brasil, né? E também uma pergunta se a PEC 95 ajudou, contribuiu nesse arroxo ainda maior, né? Vamos dizer assim, das nossas condições financeiras. Então, acho que com isso já dá para a gente, assim, deslanchar bastante, né? Com certeza. Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, especialmente o Daniel Saider, porque a gente conhece a agenda dele. Ele faz alguma mágica que ele tem que contar para nós, porque ele consegue fazer 1 milhão de coisas e com uma dedicação impressionante, não é? É uma honra eu fazer parte lá da CBJP e ser liderada pelo Daniel Saider, uma pessoa muito, muito bacana, muito especial mesmo, em todos os sentidos. Daniel, você tem toda razão quando fala da emenda constitucional 95. É aquela famosa emenda do teto, não é? Acho que as pessoas vão se lembrar que ela pegou esse apelido de emenda do teto. O que essa emenda fez? Ela estabeleceu teto de gastos para todos os gastos sociais. Teto para gasto com saúde, educação, assistência, todas as rubricas do orçamento ficaram submetidas ao teto de gastos. Qual teto? O do gasto de 2016, que já foi um ano de crise, todo mundo lembra que 2015, 2016, nós tivemos queda do PIB de cerca de 7%, o nosso PIB encolheu cerca de 7% por conta de uma crise que a gente considera uma crise fabricada pela política monetária do Banco Central, depois eu posso explicar isso melhor. E aí a gente vinha naquela crise, a crise foi muito útil para aprovar essas medidas danosas ao povo e que, mais uma vez, beneficiam o grande capital. Por quê? Essa emenda do teto, que veio na esteira dessa crise fabricada, ela congelou todos os gastos no patamar de 2016, que foi o segundo ano seguido de queda do PIB, podendo corrigir só pelo IPCA. Então, olha só, o que antes a gente tinha, por exemplo, piso mínimo para a educação, olha como é que mudou o paradigma, gente. Nós tínhamos o piso mínimo lá na Constituição. Então, o que significava isso? Piso. Para gastar com a educação tem que ser daqui para cima, tá? Isso aqui era o piso. Não podia gastar menos do que isso. Era daqui para cima. A partir da emenda constitucional 95, passou a ser teto. É daqui para baixo. Não pode passar daqui. Tá vendo como é que mudou o paradigma? Então, assim que se constrói o cenário de escassez. O discurso de que não tem dinheiro para nada. Agora, o que ficou fora do teto? O gasto financeiro com a chamada dívida pública. E que dívida é essa? Olha, se fosse uma dívida para investimentos importantes para o país, investimentos em infraestrutura, investimentos geradores de emprego, dívida deve ser para isso. Agora, o que a gente tem investigado? Uma utilização errada da dívida pública, de tal forma que a dívida está sendo usada para transferir dinheiro para o setor financeiro. Vou dar só 2 exemplos. Primeiro, um dos mecanismos é o mecanismo da chamada
remuneração da sobra de caixa dos bancos. O que é isso? Todo mundo tem dinheiro guardado no banco, né? Depositado, nosso salário cai lá, a gente vai gastando durante um mês, o dinheiro fica lá. Todo aquele dinheiro que está no caixa dos bancos, das pessoas, das empresas e até do governo, é o caixa do banco. Tanto o dinheiro à vista como o dinheiro aplicado a curto prazo, tudo isso é o caixa do banco. Desse valor, o banco tem que separar um pedaço, que é o depósito compulsório, obrigatório, que é aquela reserva para dar segurança ao sistema. Tirou aquele pedaço ali obrigatório, o restante, os bancos podem emprestar. É assim que funciona no mundo inteiro. O que acontece aqui no Brasil? Os bancos querem cobrar juros altos demais. Quem tem aplicativo de banco, olha isso se for pegar um empréstimo. Agora que as taxas estão mais baixas, é 10% ao mês. Perto de 10% ao mês. Tá? Lá fora, é 1% ao ano, 2% ao ano. Por que aqui é 10 ao mês? Porque aqui o Banco Central aceita que toda essa sobra de caixa dos bancos seja depositada lá no Banco Central e o Banco Central remunera. Como é que o Banco Central remunera? Entregando o título da dívida para os bancos. Não é vendendo, não. Porque se vendesse o título, o banco teria que esperar o prazo de vencimento daquele título de 2 anos, 3 anos, para receber. Não vende, não. Entrega. O banco fica aqui com o depósito da sobra de caixa e entrega aqui o título da dívida pública. Enquanto o banco fica de posse daquele título, ele recebe juro. Pode ser 1 dia, 2, o tempo que ele quiser. Então, Fátima, veja bem, hoje, cerca de 1,5 trilhão da dívida interna, que é de mais de 6, mais de 20% dessa dívida. Imagina uma pilha de 1,5 trilhão de títulos dessa dívida pública. São títulos usados só para ficar remunerando a sobra de caixa dos bancos. Tá? Por isso é que a gente luta por uma auditoria. Porque isso tem que ser desmascarado, isso tem que ser investigado, isso tem que mudar. Entendeu? Por quê? Só para remunerar essa sobra de caixa dos bancos, em 10 anos, nós gastamos 1 trilhão de reais. Imagina o que seria da educação com 1 trilhão, da saúde, da assistência. Era outro país. Claro. Eu estou falando só de um mecanismo. Sim, sim. E agora, em plena pandemia, o Congresso aprovou um outro mecanismo que permite o Banco Central comprar papéis podres dos bancos. O que são papéis podres? Aqueles títulos, por exemplo, o Banco Central, o banco faz um empréstimo, a pessoa não pagou aquele empréstimo, aquele título que a pessoa assinou quando fez o empréstimo, que o banco pode, inclusive, vender para outro banco, etc. Se aquilo ali não... A pessoa que pegou aquele empréstimo não paga, aquilo vira um papel podre. Pode até estar escrito ali que aquele papel, a empresa tal, a pessoa tal vai ter que pagar X. Pode até estar escrito. Mas a empresa quebrou, por exemplo, desapareceu. Aquilo que está escrito ali não vai se realizar. Isso é um papel podre. O que o Congresso aprovou? O Banco Central pode comprar trilhões, não tem limite, não. Os papéis podres que estão acumulados na carteira dos bancos. Os bancos já até deduziram isso quando apuraram seus lucros. Já se ressarciram, mas aquele papel ficou lá. Ele agora, em plena pandemia, vai vender isso para o Banco Central. O Banco Central vai pagar com dinheiro público. Que dinheiro? Dívida. Então, esses mecanismos que usam a dívida pública, né, têm prioridade no recebimento
Enquanto saúde está congelada, educação está congelada, assistência, tudo está congelado pela emenda 95, que o Daniel citou, esse gasto com essa dívida feita dessa forma é a prioridade, é o gasto prioritário, né? Então, a gente tem que rever isso. Agora, quanto a gente pode arrecadar com o imposto sobre grandes fortunas? Nós fizemos um cálculo ano passado, usando, inclusive, essa tabela que eu citei inicialmente, né? Se cobrasse uma alíquota de 5% ao ano, só das grandes fortunas acima de 20 milhões de reais, quer dizer, não vai ficar sujeito a grandes fortunas quem tem uma casa, um sítio, 2 carros, não, 20 milhões, só acima de 20 milhões, 5% ao ano, conjugando com a faixa de renda mensal, quer dizer, cobraria de pessoas que têm também a capacidade contributiva. Então, pessoas que têm patrimônio alto e renda alta. Daria uma arrecadação de 40 bilhões de reais por ano. Agora, pode discutir uma alíquota maior, uma faixa maior. Essa arrecadação pode até ser bem maior do que isso. 40 bilhões por ano. Fizemos também um outro estudo, que todos esses estudos geraram projetos de lei, já tem projeto de lei na Câmara dos Deputados, sobre imposto sobre grandes fortunas e sobre a tributação dos lucros distribuídos, que foi aquele outro exemplo que eu dei, da distribuição de lucros de bilhões, por exemplo, para os sócios de bancos. Essa distribuição de lucros, se esse lucro estivesse sendo submetido à tabela progressiva, a mesma que todos nós trabalhadores, inclusive aposentados, estamos sujeitos a essa tabela, sabe quanto arrecadaria por ano, Fátima? 80 bilhões. Então, só esses 2 impostos, que vão atingir uma parcela muito reduzida da população e uma parcela muito rica e que possuidora de patrimônio elevadíssimo, acima de 20 milhões, arrecadaria 120 bi por ano. Quanto que é 120 bilhões? Só para dar uma ideia. Ano passado, o orçamento inteiro da educação federal, dinheiro para as universidades federais do Brasil inteiro, os institutos federais, todos os programas educativos em âmbito federal, todo o gasto do Ministério da Educação, foi 94 bi. Então, daria para dobrar todo o orçamento anual da educação e ainda ia sobrar aí uns 30 bilhões. Maria Lúcia, com relação à PEC, nós tivemos também o Luciano Cavalcante, que nos perguntou também essa questão da PEC. Então, até respondendo já a sua pergunta, viu, Luciano? Existem várias perguntas aqui, mas contribuindo com isso que você acabou de dizer, fazendo uma pesquisa aqui, me preparando para esse nosso bate-papo, né? Como eu disse, quando a gente chama para conversa, a gente vê o quanto a gente não tem de informação, o quanto a gente não sabe e precisaria saber mais sobre essa questão da taxação de grandes fortunas, né? E uma das informações, veja bem, que uma única pessoa nesse nosso país que tem uma fortuna declarada publicamente de 8 bilhões, né, de reais, ele, se pagasse o imposto na forma como está sendo, né, proposto, ele pagaria 544 milhões por ano, o que daria para 77 mil famílias receberem uma renda mínima durante o ano, né? Então, nós temos até aqui algumas pessoas dizendo, mas nós não temos que tirar o pobre, adianta taxar o rico.
mas o que nós estamos discutindo é justamente esse equilíbrio, né? Porque a forma como é hoje, nós taxamos mais o pobre, enquanto deixamos de taxar. Então, o que a gente busca com tudo isso é uma proposta de distribuição de renda, de fato, né? Então, e uma coisa que é muito interessante, que talvez nem todos saibam, ou seja, essa taxação, ela já está prevista na nossa Constituição de 1988. O que ela não foi é regulamentada ao longo desse período, né? Então, aí tem uma série de perguntas aqui, como é que a gente faz para chegar essas informações à nossa população? O Nereu, aqui de Jundiaí, está nos dizendo isso. A Marta também está nos dizendo, olha, que numa última reunião, inclusive aqui do Regional Sul 1, o Rudá Risse, ele disse da dificuldade de discutir a dívida pela questão dos dados que, né, segundo a fala dele, são manipulados. E a pessoa, inclusive, pergunta, você Maria Lúcia, qual que é a sua opinião? Você acha que é realmente difícil discutir isso em função desses dados? Olha, nós temos tido experiências impressionantes, tá? Com comunidades que não tiveram oportunidade de ter uma instrução, e a gente vê que as pessoas entendem. Nós já tivemos oportunidade, por exemplo, de levar esse debate do orçamento para uma comunidade de pescadores em Olinda, há anos atrás. A maioria eram analfabetos, tá? E eles entenderam. Agora, o que existe, quando ele fala, quando o Rudá, eu conheço o Rudá, e quando ele fala da manipulação dos dados, talvez ele esteja falando essa questão aqui, ó, que a gente soma juros e amortizações da dívida quando a gente faz esse gráfico, tá? E a manipulação que acontece é a seguinte, a maior parte dos juros são registrados como se fosse amortização. E por que que isso acontece? Olha só. Juros são despesas chamadas despesas correntes. Igual despesa com gasto com pagamento de professor, de médico, de qualquer servidor público. Gasto com a manutenção do Estado, todos esses gastos que acontecem, que não representam investimentos, todos esses gastos são as despesas correntes, tá? Que se consomem no próprio ano. Os outros gastos, investimentos ou amortização da dívida, são despesas de capital. De acordo com a Constituição, essas despesas correntes não podem ser pagas com título da dívida. Assim, você não pode emitir título, aumentar a dívida para pagar a despesa corrente. Tá? Para fazer isso, teria que fazer um projeto, levar um projeto para o Congresso Nacional, explicar a necessidade de emitir aquele título para pagar aquela despesa corrente, etc. Só que, na prática, o que tem acontecido? Quando a despesa corrente é educação, corta. Não tem dinheiro. Corta pesquisa, corta bolsa. Aqui no Distrito Federal, fecharam um Instituto Federal e vai por aí afora. Quando é despesa corrente com a educação, idem. Vocês têm visto, agora o discurso está aí. O que fizeram com o SUS nos últimos anos? Por quê? Não tem dinheiro. Alguém aí já escutou falar que falta dinheiro para pagar juro? Vocês já escutaram alguma vez falar? Não tem dinheiro para pagar. E juro é despesa corrente.
Por que não falta dinheiro para pagar juros? Porque no caso dos juros, eles vão lá, emitem o título, vendem, pagam o juro e registra como se fosse amortização. Então, olha aqui que interessante, Fátima. Quando você tem, de fato, uma amortização de uma dívida, o que acontece com o estoque dessa dívida? O estoque diminui, né? Você amortizou, está amortizando a dívida, o estoque tem que cair. Aqui, se você for olhar os dados oficiais, todo ano tem uma amortização gigante de centenas de bilhões e a dívida cresce. Por quê? Porque, na verdade, emitiu o título para pagar juro. Então, a dívida estava aqui, não sei se vocês estão vendo a minha mão. Sim. Aqui, ó. A dívida estava aqui, nesse patamar. Aí, emitiu o título para pagar juro. Estava aqui, emitiu o título, a dívida subiu. Só que isso aqui, pagou juro, a dívida subiu. Isso aqui, como não pode emitir título para pagar juro, esse tamanho aqui que foi emitido, de centenas de bilhões de reais, são registrados como se fosse amortização. Então, a gente olha lá, amortizou? Ué, como assim? Amortizou centenas de bilhões, mas a dívida, em vez de cair, subiu. Por quê? Porque aquilo ali não são juros. Entendi. Não são amortizações, são juros maquiados de amortizações. Então, esse tipo de coisa, é aí que está a contribuição da auditoria cidadã. Exato. Nós é que assessoramos a CPI da dívida que aconteceu em 2009, 2010, e nós é que descobrimos essa verdadeira trapaça aí na contabilização que permite esse privilégio da dívida. Então, a dívida vai explodindo, já está em mais de 6 trilhões, e ano passado o próprio Tribunal de Contas da União, numa audiência pública no Senado Federal, afirmou que a dívida aqui no Brasil não serviu para investimento. Ora, se ela não serviu para investimentos, ela serviu para quê? Ok. Para esses mecanismos de juro sobre juro, de remuneração da sobra de caixa dos bancos, cobertura de prejuízo do tal do swap cambial. Olha os nomes que colocam. É um desafio mesmo, mas eles fazem de propósito. Colocam esses nomes para espantar as pessoas. Nossa tarefa é o quê? Explicar. Isso é uma coisa muito fácil. É um contrato que o Banco Central faz, que ele garante a variação do dólar. Dólar subiu, o Banco Central vai lá e paga a diferença. Esse ano, em 5 meses, já pagou 65 bilhões de reais principalmente para bancos. Todo mundo viu que o dólar explodiu, não é? O dólar foi subindo, subindo, subindo. O Banco Central foi oferecendo contratos de swap. Vocês devem ter visto notícia no jornal. O que é esse contrato? O dólar sobe, o Banco Central vai lá e paga a diferença. 65 bilhões. Para todos os estados, 26 estados, DF, e mais de 5.500 municípios, a Lei Complementar 173 autorizou 60 bilhões para combater a Covid-19. Então, assim, tem que gritar muito, viu, Fátima? É muita injustiça e o privilégio financeiro no Brasil é ali, ó, é a chaga, o nó que amarra o nosso desenvolvimento socioeconômico. Tem razão. Então, olha, eu também quero aqui agradecer, né, a presença, a participação, vamos dizer assim, de muita gente. Olha, o José Batista, ele diz que realmente é um grande desafio a gente fazer justiça tributária, né, e fazendo essa inversão do que acontece hoje, que é uma grande injustiça, né. Também está aqui o Teca, mandar um abraço. Nós temos aqui, quem mais?
Wellington Araújo, Paulo Sérgio, a Loiva, a Mariana Paula, tem aqui o Eduardo, a Rosa, tem muita gente, a Adriana, tem muita gente, graças a Deus, assim, estamos chegando, né, a muita gente, e o que é mais importante, essas pessoas vão ser multiplicadores, replicadores dessas informações, né? Mas há uma coisa muito interessante, né, Maria Luz, porque se isso está na Constituição desde 88, por que isso trava e por que a gente não consegue regulamentar isso? Então, essa é uma angústia que eu imagino que muitos dos que estão aqui nos ouvindo devem perguntar. Muitos já terão a resposta, mas que você possa nos dizer aí pela sua vivência, experiência ao longo desses anos, por que é que a gente não consegue fazer andar um projeto de lei que regulamente a taxação de grandes fortunas no Brasil? Sim. Olha, sua pergunta é importantíssima e atualíssima. A gente pode fazer um paralelo disso, não é? Uma previsão que está lá na Constituição, de cobrar esse imposto sobre grandes fortunas, previsto lá desde 88, já são mais de 30 anos. Não anda. Não, tem uma série de dificuldades. Em poucos dias, funcionamento virtual, aprovaram uma emenda constitucional mudando a atribuição do Banco Central, permitindo que ele compre esses papéis podres dos bancos, destinando trilhões de reais que vão explodir a dívida pública. Como é que a gente pode fazer um paralelo entre essas duas coisas? Correlação de forças de poder. Quem manda? Quem manda? Nós estamos vivendo nesse momento, né, o momento do capitalismo financeirizado, e quem manda, gente, é o poder financeiro. E esse poder financeiro, além dele ter todo o dinheiro, ele detém o poder da grande mídia, ele financia a grande mídia, ele financia campanhas eleitorais, ele subjuga os bancos centrais do mundo inteiro. Como? E ele é muito esperto. Por exemplo, as teorias. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar da mão invisível do mercado. Não tem nada de mão invisível. Tem nome. A cabeça desse poder. E aí vai iludindo. E aí as pessoas vão embarcando, né? O BIS. A maioria das pessoas nunca ouviu falar do BIS. É o Banco Central dos Bancos Centrais, está lá na Suíça. É uma instituição privada. Imagina, os grandes banqueiros se juntam, não, nós que vamos mandar no mundo. Fizeram o estatuto do BIS. Se vocês se derem o trabalho de ler, vão ver. Ele não se submete à soberania, à Constituição de nenhum país. Ele não se submete à ONU, a nenhum organismo internacional. Ele se coloca acima de tudo e de todos. Ele só não fala que é Deus, viu, Fátima? Mas ele se coloca acima de tudo e de todos. E ele tem 132 bancos centrais subordinados. Então, como é que ele manda? Por exemplo, quando Lula foi eleito, né, tinha aquela esperança toda de mudança. De repente, ficou todo mundo assim, o presidente do Banco Central vai ser o Meirelles? Como assim? Meirelles era de outro partido, era presidente do Banco de Boston. Meirelles saiu da presidência do Banco de Boston e veio ser presidente do Banco Central. Por quê? Essa área é intacta. Quem manda ali, gente, é o BIS. Então,
O que a gente tem que fazer? Por que é assim? Primeiro, por que ninguém fala nisso? A gente gosta de ficar ajoelhado, porque se meia dúzia de banqueiros lá decidiram que vão mandar no mundo, isso é problema deles. O nosso problema é o seguinte: por que a gente se ajoelha para isso? Por que a gente aceita isso? E assiste, por exemplo, agora, essa emenda 106, que vai criar um rombo aí, que vai amarrar o Brasil por décadas. Porque nós estamos falando de trilhões. De uma obrigação de trilhões que essa emenda 106, com essa compra de papel podre dos bancos, vai gerar. Se não for barrada no Supremo, né? Porque eu tenho que dizer que tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está lá na mão do Supremo. Vamos ver se o Supremo barra esse absurdo, né? Se não barrar, nós vamos ter uma conta aí de trilhões de dívida pública gerada pela compra de papel podre, que os bancos já se ressarciram. Quer dizer, um enorme escândalo, mas vocês não veem ninguém falando nisso. E é preciso deixar isso bem marcado, porque sabe o que ainda vão dizer lá na frente? Que aquela dívida gigante é por causa dos míseros 600 reais do auxílio emergencial, ou dos hospitais de campanha, que em muitos casos nem chegaram a ser construídos. Tá? Vão jogar a culpa naqueles 60 bilhões ali dos estados e municípios que nem estão sendo liberados direito. E ninguém fala desse rombo, tá? Que está aí privilegiando os bancos. Então, qual que é o papel de todo esse esforço, né? Dos grupos de fé e política, da educação popular, dos movimentos sociais? É tirar o povo da caverna, gente, porque nós estamos num cenário fabricado de escassez. Esse cenário, ele se implementa através dessas medidas de emenda do teto, criação de obrigação, que depois não sobra dinheiro para nada, né? Claro, o dinheiro está indo para essas coisas. E várias outras coisas, a tal da securitização. Olha os nomes que colocam de novo. O que é? O que é a securitização? Outro escândalo, um esquema novo aí, que já foi até implantado em alguns estados e municípios, e que foi aprovado agora, na calada da noite, no dia 2 de maio, Fátima. Dia 2 de maio foi um sábado, entre o feriado do dia 1º na sexta e o domingo. Naquele sábado, à noite, o Senado aprovou a securitização. Nos dias seguintes, a Câmara aprovou. E o que é isso? É um esquema mediante o qual as pessoas vão continuar pagando impostos do mesmo jeito na rede bancária, as empresas também, todo mundo pagando igual, só que o dinheiro não vai chegar aos cofres públicos. Esse esquema cria um ralo no meio do caminho e desvia o recurso público antes do recurso chegar no orçamento. Agora, na rede bancária, todo mundo sabe que tem sigilo bancário. Então, esse é uma nova forma de gerar dívida que é paga por fora do orçamento. Tem muito material na página da Auditoria Cidadã sobre isso. E a gente tem feito, então, esse debate porque qual que é a nossa tarefa? Informar a população que isso tudo que faz parte do cenário de escassez pode ser mudado. Porque a realidade verdadeira que está atrás desse cenário é uma realidade de extrema abundância, principalmente no Brasil. O Brasil é riquíssimo. O Brasil tem todas as possibilidades. Então, a gente tem que tirar as amarras desse cenário, né? Esse é a nossa tarefa. Agora, se
as pessoas nem quiserem discutir como é que é o modelo, o que está sustentando esse modelo errado, quais os pilares, aqueles 4 pilares que eu falei, e não entrar nessa discussão, aí vamos ficar no cenário, mais 500 anos, tá? Eu acho que o momento agora é propício para esse debate, porque a grande mídia, historicamente, bloqueou muito esse debate. Hoje, nós temos essa possibilidade, como agora, nós duas aqui, mas quantas pessoas estão nos assistindo agora? Quantas pessoas vão poder assistir depois? Não é? E as pessoas vão vendo, né? Vão sentindo, falam assim, não, peraí, é verdade que com essa riqueza toda, por que a gente está desse jeito? Não, que tem alguma coisa errada, no fundo, todo mundo já sabe que tem. Né? Então, a nossa tarefa é mostrar, é aqui, é ali. Aqui, para consertar, tem que fazer isso. Ali, para consertar, tem que fazer aquilo. Não é? E entrar nesse processo de mudança, que é possível e é urgente. E a mudança que eu acredito é a mudança que vem de baixo para cima. Que vem do poder social, da sociedade consciente, ciente dos seus direitos, não é? Mas também ciente do seu papel de cidadão, cidadã, de atuar, não é? Contribuir para essa mudança. Então, olha, tem muita gente dizendo aqui, Maria Lúcia, assim, que de fato é um assunto, esses temas, né? Parece que fica numa caixa lacrada, diz ainda aqui a Loiva. Olha, parece que o assunto não deslancha, a gente não ouve, tá? É porque também a gente tem que levar em consideração que é preciso que se tenha algum conhecimento técnico, se debruce sobre o assunto e tenha essas informações. Nesse sentido, a gente, como você, esse momento é muito importante, muito oportuno, até para despertar em muita gente a curiosidade, porque material existe, né? Os dados estão aí. É que, de fato, a gente fica no dia a dia vendendo almoço para comprar janta e a gente não faz esse trabalho que é de se debruçar sobre temas que são de médio e longo prazo, porque, de fato, essas coisas não vão mudar de um dia para o outro. É preciso, como você disse, muita luta, é preciso que a gente se una, que as pessoas se conscientizem, assim, que não solte as mãos, como a gente tem dito isso muito, né? Olha, vamos dar as mãos e não vamos nos soltar, porque é preciso ser persistente. Olha, se isso está lá desde 88 na Constituição e ainda não foi regulamentado, significa que nós temos que continuar batendo nessa tecla, buscando caminhos. Um caminho é esse da economia de Francisco, né, que traz uma luz muito grande sobre essa e outras questões, como você disse, essa é uma questão, né, é um cenário, é uma frente de trabalho, mas existem muitas outras que podem ser feitas paralelas, e a gente pode, assim, ir sendo multiplicadores, né? E eu sei que lá na Auditoria Cidadã da Dívida, vocês têm, inclusive, cursos, né, que ajudam as pessoas a entenderem, a terem acesso a essas informações e, assim, possam ser multiplicadores, né, desse processo todo. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso, para nos ajudar e nos dar mais luzes sobre o tema e o assunto? Sim, a gente tem constantemente alguma turma do curso no ar. Eu até deixo aqui para todo esse grupo, né, dos laicos aí, da Conferência Nacional do Laicato, eu deixo a oferta aqui de 5 vagas, vocês podem sortear ou escolher quem tem dificuldades de
contribuir, que a gente pede uma taxa muito pequenininha, só mesmo para cobrir os custos, né? Nós não temos objetivo de lucro, e a gente distribui vagas assim para incentivar a participação, né, de pessoas que têm interesse e que vão poder depois serem multiplicadores também, né? Então, fica aqui ao vivo já a oferta de pelo menos 5 vagas para vocês, podem depois ver como vocês querem distribuir, a gente fica em contato. E a gente tem visto, olha, tem sido surpreendente. O nosso núcleo, nós temos núcleos nos estados também. Quem está nos assistindo pode olhar na página da Auditoria Cidadã e ver se já existe algum núcleo, pode formar, não é? Pode criar um novo núcleo também. Em Santa Catarina, o grupo lá é muito interessante, tem vários jovens, estudantes e até professores que participam, e um deles começou transformou uma palestra nossa numa palestra bem popular mesmo. E ele vai para comunidades para levar esse debate, para mostrar às pessoas, né, como é que funciona o sistema da dívida, esse uso errado, invertido da dívida, né, que está presente não só na dívida federal, dos exemplos que eu dei, mas está também presente na dívida dos estados, que englobou o passivo dos bancos privatizados na dívida e virou um bolo que os estados já pagaram mais de 3 vezes e devem 5 vezes, né? Enfim, transformaram aquela palestra numa palestra bem popular e vão para comunidades da periferia para explicar para as pessoas, principalmente no programa de jovens, educação de jovens e adultos, do EJA. Olha, os depoimentos são impressionantes. As pessoas entendem. Nós não podemos menosprezar a capacidade das pessoas de entender. Se explica, se a gente explica, não é, com boa vontade, o que é aquilo ali, a pessoa entende. Elas vai entender, porque no fundo é aquilo que eu já tinha falado. Ela já sabe que tem alguma coisa muito errada no Brasil. Uhum. Tem um depoimento que está até num videozinho da internet que é emocionante. Uma senhora já idosa, super humilde, com um lenço, não é, na cabeça, mostrando ali o cabelo branco e tudo mais. E ela estava se alfabetizando já nessa faixa da idade bem avançada. E a pessoa que estava gravando perguntou: a senhora entendeu a palestra? A senhora gostou? Ela dá aquele depoimento, falou assim: eu gostei demais. Eu gostei demais, porque hoje eu entendi, eu sabia que tinha uma coisa errada nesse Brasil, porque o Brasil é riquíssimo. Eu sempre senti e constatei essa riqueza do Brasil e eu não entendia por que essa miséria toda está aqui. Agora eu sei que é por causa dessa dívida aí. Olha, você imagina assim, o empoderamento que isso traz, o empoderamento que é a informação, o conhecimento, e depois que a pessoa entende isso, ela passa a entender várias outras coisas, porque é assim que funciona o conhecimento, né? E muitos outros nos ensinaram isso, né? O conhecimento, ele não é uma trajetória assim, ele é uma trajetória assim, né? Que vai abrindo as mentes e vai possibilitando essa compreensão integral, né? A gente tem se proposto a isso, tem funcionado, agora precisa de muito mais. A gente precisa realmente de multiplicar mais e de melhorar, e que se tiver mais gente participando, nós vamos conseguir traduzir melhor, vamos conseguir fazer materiais melhores, mais didáticos, não é? Mas já tem muito material, muita coisa lá na nossa página, vocês podem acessar. Que beleza. E olha, tem muita gente aqui agradecendo, inclusive assim, a clareza com que você consegue tratar o tema, né? De uma forma assim muito simples e direta, que de fato mesmo aqueles assim, que não têm muita familiaridade com o tema consegue entender e se achar como sujeito dentro desse universo todo, né?
nossa, quem sou eu dentro de tudo isso? Como é que eu me encaixo aí? Quem sou eu? O que paga mais, o que paga menos, o que, né? Então, é muito, o pessoal está dizendo aqui que muito bom, muito legal. Tem gente pedindo aqui para a gente sortear a participação no curso. Nós não estávamos preparados para isso, né? Quem sabe numa próxima oportunidade. Mas, com certeza, é muito importante que as pessoas que depois possam fazer parte dessas formações, desses cursos, possam ser, de fato, esses multiplicadores. E é isso que a gente realmente precisa. Olha, o tempo passa tão rápido, né? Que nós já estamos há mais de 1 hora aqui batendo papo, muita gente fazendo bastante comentários, mas eu acredito que, de uma forma geral, né, as pessoas foram contempladas aqui nas suas dúvidas ou nos seus comentários, tá? E assim, que a gente possa, então, já ir encaminhando aqui para as nossas conclusões, Maria, mas também dizer que esse é uma primeira oportunidade em que nós nos propusemos, né, a estar aqui falando desse tema. E que a gente possa voltar mais vezes, assim como nós temos já várias lives aqui programadas ao longo do mês de julho. Uma delas é sobre a questão da renda mínima universal, e a gente sabe que para chegar nisso, nós precisamos passar por todo esse processo, porque senão nós vamos dizer assim, não tem dinheiro, né? A resposta sempre vai ser essa, como foi da Previdência, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, é preciso que a gente, como você bem disse, entenda, se apodere de tudo isso, para que a gente tenha argumentos e argumentos reais para dizer, não, é possível sim, dá sim, tem dinheiro ali, tem dinheiro acolá, né? Tem dinheiro que está guardado em algum lugar, tem gente que não está pagando o imposto e que poderia pagar para contribuir nessa redistribuição. Então, de fato, assim, é só um despertar para essa temática, vamos dizer assim, né? Que a gente isso possa ser só realmente a pontinha de um iceberg, onde a gente vai descobrir muita coisa ainda. Então, eu já quero agradecer novamente a sua disponibilidade, né, a sua clareza na exposição do tema, e que você possa, então, dar as suas considerações finais, vamos dizer assim. Tá bom, Fátima, muito grata, viu? Fiquei muito feliz mesmo com o convite de vocês e fico à disposição para outras oportunidades e aproveito também para convidá-los para acessar, né? A Auditoria Cidadã tem uma página na internet, um site que é como uma biblioteca. Lá vocês têm muitos artigos, muitos vídeos, panfletos. E esse ano, que a gente está comemorando 20 anos, né, a gente conta desde aquele plebiscito da dívida no ano 2000, esse ano está fazendo 20 anos, nós é que vamos dar presentes. Então, os livros que a gente tem, que estão esgotados, por exemplo, esse aqui, a Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, está esgotado. Esse aqui a Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos também. Uma cartilha, que eu nem tenho ela aqui em papel, que já acabou toda. Tudo isso a gente vai colocar em PDF livre lá no site. Quem quiser, baixe para ler, tá? A cartilha também, o caderno de estudos. Nós vamos colocar todo esse material lá, para livre acesso. Nós estamos também nas redes sociais. No Facebook, todos os dias a gente coloca pelo menos 3 publicações, a gente coloca sempre no Facebook com linguagem mais fácil, exatamente. A rede social é para isso, é para uma conversa mais informal. No Twitter, no YouTube, toda sexta-feira a gente tem feito uma live, sexta-feira às 19 horas. Já discutimos o financiamento da educação, vamos discutir o financiamento da saúde na outra semana. Íamos discutir essa semana.
mas a nossa convidada pegou Covid-19. Então, vamos ter que adiar. Mas vai ter a live com outro tema. Provavelmente a gente vai conversar sobre a regulamentação dessa emenda 106. Porque olha como é que é o capital. Essa compra de papel podre está sendo discutida lá no Supremo. Eles não estão nem aí. O Banco Central já soltou a regulamentação e o bonde está andando, entendeu? Só não anda com o nosso lado. É desse jeito. A última mensagem, então, eu espero vocês. E olha, quem está recebendo todos esses privilégios, gente, não vai fazer nada para mudar. Pelo contrário, vai aprofundar e se assegurar desses privilégios. Nós que estamos pagando a conta, nós que estamos vendo aí, que estamos indignados com o sofrimento do povo brasileiro, morrendo, literalmente morrendo, não é? Nós é que temos que nos movimentar. Nós é que temos que forçar a barra para essa mudança. É? Então, essa que é a nossa tarefa e tem que arregaçar a manga, sim, tem que... Ficou um pouco difícil, estuda mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho e a gente vai vencer, vai virar esse jogo, viu? Se Deus quiser, se Deus quiser. Então, inclusive, nós, do Conselho Nacional do Laicato, no Ano Nacional do Laicato, nós tivemos, né, como um legado do nosso ano, realmente continuar com o tema da dívida, da questão da auditoria cidadã da dívida, né? Então, nós também produzimos uma cartilha com beabá, né? Pra gente... Então, aqueles que ainda não tiveram acesso, pesquisem, nos peçam, e a gente dá um jeito, a gente envia, reproduz, porque o nosso papel é esse, né? De fazer com que a informação chegue, estimular essa curiosidade, essa vontade do querer saber. Então, nesse sentido, então, eu convido também, nós, agora, a partir do mês de julho, as lives do CNLB serão às terças e sextas, então, só que sempre às 20 horas. Mas o bom dessas conversas e desses momentos é que eles ficam lá registrados, então, aqueles sim, que não puderem ver uma ou outra, né, acessem o site do CNLB, assim como o da Auditoria Cidadã da Dívida, para que também a gente possa ir se familiarizando. Algumas pessoas até perguntaram aqui de algumas palavras que às vezes a gente fala e não é tão comum para todo mundo, né? E às vezes passa aqui, não dá tempo na hora de responder, mas olha... Agradeço a presença e a participação, né, de todos aqui também que nos ajudaram com as perguntas, com os agradecimentos, com os elogios. Nós é que agradecemos a vocês por nos prestigiarem nessa noite, né? E aí, então, mais uma vez, Maria Lúcia, um abraço, um prazer imenso, né? Infelizmente, nós nos conhecemos assim de uma forma virtual, mas não nos faltará oportunidade ainda de nos vermos pessoalmente e trocarmos muitas informações e ideias, se Deus quiser. Bom, que Deus te abençoe, né? Continue te iluminando nesse trabalho que a gente sabe que não é fácil, que é árduo, esse enfrentamento aí, a gente sabe que não é fácil. Então, que você continue recebendo aí as bênçãos e a iluminação divina nesse seu trabalho também, viu? Agradeço e preciso, sim, recebo e agradeço. E a honra foi toda minha, Fátima. Vamos encontrar assim, isso vai passar, essa pandemia vai passar, a gente vai sair e um dia a gente vai ter aquele evento presencial gostoso, com os abraços e tudo mais. E para encerrar, né, a nossa comissão de comunicação, então, vai passar para a gente aqui o vídeo que a gente começou essa nossa live, do dia do grito, para que a gente marque, então,
hoje, no dia do Grito dos Excluídos, como um grande grito, o grito pela distribuição de renda, né? Um grito tão urgente, tão necessário. Bom, um grande abraço a todos e a todas, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Obrigada. Até mais. vir em primeiro lugar. Queremos um mundo mais justo, saúde acima do lucro. Vir em primeiro lugar, vir em primeiro lugar. Queremos um... Todo dia 7 de cada mês, vamos fazer os nossos gritos ecoarem por todo o Brasil. É o dia D do grito, um dia de denunciar o sofrimento de milhões de brasileiros e brasileiras que vivem excluídos por esse sistema que não defende a vida em primeiro lugar. Pelo contrário, degrada e mata os pobres das periferias e dos centros, os sem-tetos, sem empregos, sem terras, negros, quilombolas, mulheres, população LGBTQI, indígenas e a própria natureza. Um dia também de exigir, como diz o Papa Francisco, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Ou, como nos diz o lema do 26º grito dos excluídos e excluídas deste ano,
Basta de miséria, preconceito e repressão. Um dia de anunciar o país que queremos, com trabalho, terra, teto e participação. Todo dia 7 de cada mês, antes e depois do dia 7 de setembro, vamos dar os nossos gritos de denúncia e esperança, a partir da realidade de cada local. Em tempos de pandemia, podemos apresentar e debater questões de saúde, emprego, meio ambiente, violência, segurança, preconceito e outras temáticas por meio de ações virtuais, produzindo e divulgando programas de rádio, spots, podcasts, lives, seminários ou fortalecendo as ações presenciais de solidariedade junto aos irmãos e irmãs que mais precisam. Envie informações sobre as ações que estão sendo realizadas e os materiais de comunicação que produzirem em seus locais para divulgarmos em nossa rede e assim dinamizarmos o processo de construção do 26º Grito dos Excluídos e Excluídas. Mandem para o e-mail gritonacional@gmail.com. Vamos juntar nossos gritos. Vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. Queremos um mundo mais justo, saúde acima do